Bem, irmãos, eu vou falar uma mensagem para os irmãos que resolvi estudar sobre o assunto, sobre problemas, sobre dificuldade, né? E fiquei perguntando para mim, Senhor, por que a gente passa tanto sofrimento? Por que nós passamos tantas dificuldades? E eu comecei a fazer uma pesquisa, estudando a palavra de Deus, no Espírito de Profecia, sobre isso. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre isso essa manhã. E você já se perguntou como Deus faz um homem santo? Como Deus tornou seres humanos como nós santos, inabaláveis? Você já perguntou como Deus fez esses homens vencedores diante de tanta situação difícil que eles passavam, diante de serem cerrados ao meio, queimados nas fogueiras, cantavam enquanto eram queimados. Diante de tanta dificuldade, esses homens pareciam inabaláveis. Parecia que não tinham problemas, parecia que não sentia as dores, parecia que não se preocupava com nada. Como Deus fez isso? E eu fiquei pensando, meu Deus, como foi que o Senhor fez com que Daniel fosse esse homem que não tivesse medo de leões, que entrou na cova dos leões na serenidade, como se fosse para um lugar tranquilo? O que o Senhor fez na vida desse homem para que ele se tornasse assim? O que o Senhor fez na vida de Davi para que esse homem fosse considerado como um anjo de Deus para a nação? Como foi que o Senhor fez esses homens? E comecei a perguntar, que homens são esses, né? Vamos ver como Deus faz um homem de Deus? Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmo, capítulo 105, versos 16 a 21. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. E adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram como grilhões, a quem puseram em ferro, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Amém. A gente viu aqui que esse homem, Deus fez com que viesse fome sobre a terra, para que preparasse esse homem até que ele se tornasse como a palavra do Senhor. E a gente fica assim, Deus preparou esse homem a ferro. Aqui fala que os seus pés foram presos com guilhões. Guilhões são ferros que prendem os pés. E ele se tornou um homem de Deus. Nós vimos em toda a história, nós vamos estudar um pouco sobre isso. E nós podemos ver, queridos, que a vida desse homem, ele foi moldado pelas aflições. Que as aflições são obreiras de Deus nas nossas vidas. E eu comecei a estudar e ver, Senhor, então o sofrimento faz parte da minha vida para que eu possa me tornar uma pessoa santa, uma pessoa que possa manifestar a glória de Deus, como esses homens foram. Então nós vamos ver tudo isso dentro da palavra de Deus, o quanto o Senhor prepara o seu povo e o meio que ele tem é o sofrimento. Não são pessoas, essas pessoas que passaram por tudo isso, por sofrimento, não são pessoas sensíveis a qualquer má palavra, não são pessoas que se magoam facilmente. Eles são pessoas pacientes e têm a mansidão porque foram preparados a ferro e fogo. Durante essa mensagem você vai observar que esses homens foram preparados pelo fogo da aflição. E às vezes nós queremos, Senhor, eu não aguento mais essa aflição, eu não quero que passe por esse sofrimento, eu não quero mais passar por isso. Mas é a forma que Deus tem de nos purificar, de nos fazer santo, de nos fazermos pessoas que transpareçam o seu caráter na nossa vida. José, desde a infância, ele foi rejeitado pelos irmãos. Ele era filho favorito de Jacó, mas por uma infeliz circunstância que atraiu José, né, para a antipatia ainda mais dos seus irmãos, devido a ele mostrar a preferência que seu pai tinha
tinha com ele. E ele vivia aquela vida, mas mostrando para os irmãos, eu sou o filho preferido do papai. E trouxe então uma antipatia terrível. Chegou ao ponto de contar vários sonhos, de contar 2 sonhos aos seus irmãos, sonhos realmente verdadeiros, mas ao serem contados aumentou o ressentimento dos seus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 37, verso 8. Eu gostaria que alguém lesse para mim, Gênesis 37, verso 8. 37, verso 8. Isso. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Então os ressentimentos deles aumentavam mais ainda quando ele contando seus sonhos, embora sendo verdade, mas o ressentimento deles aumentava. Queridos, Deus tinha um problema na sua mão, que era preparar um lugar para o seu povo. Mas antes de preparar um lugar para o seu povo, ele tinha que preparar um homem para preparar esse lugar para receber o seu povo. Para preparar o Egito para receber o seu povo. Foram 430 anos do Egito, passando pela fornalha da aflição do seu povo. 430 anos preparando o seu povo para a terra prometida, onde manava leite e mel. Deus não tinha que colocar ninguém, Deus não coloca ninguém numa terra onde mana leite e mel, sem antes passar pelo fogo da aflição. Deus tinha que usar um homem, e esse homem tinha que passar pelas aflições. Deus tinha que provar antes para dar a sua glória. Todos os filhos de Jacó, eles estavam contaminados pela cultura cananita. E Judá, o mais famoso de todos os irmãos, encontrou um dia sua nora no meio do caminho, deitou-se com ela. Tudo bem, ele não sabia que era sua nora, mas por quê? Porque ele era um homem adúltero. Lá as pessoas, era comum para eles o adultério. Por isso ele passou por isso. E Deus precisava curar o seu povo, tirar o seu povo daquela cultura cananita e levar para uma terra, para que através daquele lugar Deus pudesse tirar homens santos, homens fervorosos, homens que manifestassem a glória de Deus. Levou então esse homem para o Egito. Levou um homem para o Egito para preparar a terra para o seu povo. Cristo queria curar o seu povo, e a forma de cura é as aflições. Mas antes, Deus estava preparando José. O modo como Deus cuidou de José, às vezes nós achamos drástico, achamos assim terrível, mas era a forma que Deus tinha que trabalhar com José. Ele foi produzido por todas as aflições que ele passou. De repente ele foi tomado dos braços do seu pai, de repente ele foi levado ao poço, ao fundo de um poço de lama, e lá ficou. E ele foi depois vendido para os beduínos, e os beduínos venderam ele no Egito como escravo. Até parece que era um fracasso total a vida desse homem. Parece que tudo que Deus estava fazendo para ele, através dele, seria um fracasso. São misteriosas maneiras que Deus tem de trabalhar. Mas é a maneira que Deus tem, é o sofrimento. Mais uma vez eu repito para você. E quando eu estudei esse assunto, eu fiquei maravilhada. E fiquei, ai meu Deus, glória a Deus pelo sofrimento. Se é assim que o Senhor purifica um homem, se é assim que o Senhor faz um homem inabalável, uma pessoa cheia da tua glória, pois que tão venha o sofrimento. E repetidamente nós vemos na história de José, em Gênesis, que Deus estava com a sua mão sobre José. E aí você pode perguntar, a vida dele parecia um monte de injustiça, mas Deus estava cada passo com José. A mão de Deus era sobre José. Foi esquecido pela família, foi esquecido pelos amigos. Será que você não percebe o quanto José pode ter pensado, Deus também esqueceu de mim? No Egito, preso, mentiras lançadas sobre a vida dele,
tanta injustiça, você acha que ele não deve ter pensado? Será que Deus esqueceu de mim? Porque a minha família esqueceu de mim, minha família não me quer, minha família me doou para ser escrava. Deus nunca esquece dos seus filhos. Os olhos dele estão sobre nós, assim como estava na vida de José. Lembra? Aqui no Salmo lá 106, verso 15, fala que nós somos a menina dos olhos de Deus. Se nós somos a menina dos olhos de Deus, Deus nos guarda e nos protege de uma maneira especial. E o sofrimento é a obreira de Deus. Sofreu Jesus, sofreu José, sofreu João Batista, sofreu todos os homens de Deus. Todos que passaram a sua vida na presença de Deus sofreram. É assim que Deus salva você. É assim que Deus me salva, na fornalha da provação. A vida de José foi uma série de tragédias. E ele nunca sonhou que isso aconteceria. Nunca. O sonho de José era glorioso. Todos os irmãos curvariam diante dele. Todos estariam ali dependendo dele. E ele nunca imaginou que o glorioso dele seria isso. Preso, injustiçado, vendido. Mas Deus, quando Ele nos chama para um lugar glorioso, para termos um futuro glorioso, Ele não diz como será a caminhada para esse glorioso futuro. Assim como não contou também para José como seria a caminhada dele para ele chegar até a glória. Mas lembre, chegamos lá, Deus, quando ele chegou lá, Deus estava permitindo que ele fosse um homem segundo Deus queria que ele transmitisse o seu poder. Salvando vidas, salvando famílias. Deus não contou para ele que ele ia passar por isso. Deus não conta, sabe por quê, irmãos? Vamos ver João 16, verso 12. Alguém lê para mim João 16, verso 12? Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Está vendo, irmãos, porque Deus não fala tudo? Ele falou para mim e para você, assim como falou para José, que o final nosso será glorioso. Mas Ele não falou tudo porque nós não suportamos. Como será a nossa caminhada? Será que Deus não saberia qual seria a nossa caminhada para chegar ao futuro? Deus não fala tudo ao mesmo tempo. Ele só fala o que estaria com você, que estaria conosco, até nós chegarmos aonde Ele quer. Deus conhece todas as coisas que nos acontecem e todas as coisas que nos acontecerão no futuro. E é por isso que o nosso Pai Celestial está preparando dias mais difíceis ainda para nós. Não pense que Deus está preparando uma cama fofa para você. Deus está preparando dias mais difíceis ainda. O momento que nós estamos passando hoje é para que estejamos preparados para dias mais difíceis ainda para nós. Talvez desapontamentos, traições, perda de amigos, de pessoas amadas, período de solidão, de abandono. Como é que vemos todas essas coisas indesejáveis que acontecem a nós? Será que nós vemos com ressentimento, com amargura, reclamando, porque isso está acontecendo comigo? Será que temos alimentado amargura contra pessoas que nos prejudicam? Ou até mesmo contra Deus? Por que, Senhor, você está permitindo isso acontecer na nossa vida? Estamos frustrados porque os nossos planos não é conforme nós queremos? Porque os nossos planos estão sendo desfeitos? O que está acontecendo? Como está o nosso coração diante de todo o sofrimento que passamos? O caminho dos santos sempre tem sido isso. Sempre tem sido pelo sofrimento. E Deus está cumprindo o seu propósito. E a mão de Deus continua trabalhando em nossa vida, a despeito de qualquer coisa que esteja nos acontecendo. Ele está operando em tudo, silenciosamente na nossa vida. E está revertendo tudo para o nosso bem. Tudo que nos acontece não é para o nosso mal, mas para o nosso bem.
Vamos abrir em Gênesis, vamos ver o que José falou das tragédias que aconteceu na vida dele. Gênesis 45, verso 4 e verso 5. 4 e 5. Disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E achegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Está vendo, irmãos? Não foi vocês que fizeram isso comigo. Tudo o que aconteceu comigo foi para a conservação da vida. Para que vocês tivessem vida. Para que eu pudesse dar vida. Para que eu pudesse ajudar na vida de vocês. Queridos, tudo o que nos acontece, todas as aflições, todas as dificuldades, todas as provações, é para que eu possa salvar vidas. Para que eu possa dar vida às outras pessoas. José viu isso claramente na vida dele. Olha, não foi vocês que fizeram isso comigo, não. Foi Deus que me enviou adiante de vocês. Eu estou um passo à frente de vocês. Quando nós estamos passando por aflições, queridos, nós não estamos atrás daqueles que estão na prosperidade. Nós estamos um passo à frente. Para que aquela pessoa, quando vinha passar a aflição, eu tenha algo a dar, eu tenha vida. Porque eu fui à frente de vocês. Foi isso que ele falou. Eu fui na frente de vocês preparar o caminho. Essas aflições que eu passei, tudo que eu passei, não foi vocês que fizeram comigo. Não fiquem tristes. Então, quando você está sendo injustiçado, não é a pessoa que está fazendo contra você. É um passo à frente que você está dando na vida, para que outros possam galgar o caminho que você está passando melhor do que você ainda, porque você é um exemplo para aquelas pessoas. É você preparando o caminho daqueles que ficam ainda. Tudo que acontece na nossa vida é para que eu possa dar vida. E a maneira de eu dar vida às outras pessoas é levando essas pessoas aos pés de Cristo. É assim que o homem de Deus olha para as aflições, para o sofrimento, para a infidelidade, para a traição. Deus está permitindo tudo isso acontecer em minha vida para me ensinar alguma coisa, para que eu possa ser exemplo para alguém. Deus está me preparando para uma terra que manda leite e mel. É por isso que nós passamos por isso. Por isso que está vindo as coisas assim como aconteceu na vida de José. Vamos capítulo 50, verso 20. Aqui ele fala ainda, o que José fala, eu acho um exemplo maravilhoso a vida de José, porque ele vê as coisas de um ângulo diferente diante dos problemas. Verso 50. Pode ler? Pode. Capítulo 50, verso 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como verdes agora, que se conserve muita gente em vida. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Olha, não foi vocês que fez isso comigo. Eu estou passando por essa aflição, por essa dificuldade. Não é você. É para que você tenha vida, é para que outros tenham vida. É para que outros tenham alimento que Deus tem me dado, para que eu passe por essa aflição forte. Eu tenho esse alimento que vem do céu e eu posso dar para você ter vida. É por isso que eu passo por problema, irmãos. E para mim isso foi um consolo ao meu coração. Saber que tudo que eu passo, todos os problemas e aflições que está sendo permitido na minha vida é obreira para que eu possa dar vida às outras pessoas, para que eu tenha alimento das outras pessoas. Através do sofrimento que José passou, ele viu que não eram aqueles homens que fizeram com ele, não era só a família que o rejeitaram, mas ele teve alimento para dar para uma nação inteira. Durante 7 anos de fome, ele teve guarida para o povo de Deus. Deus preparou aquele homem para que aquela terra fosse preparada para receber o povo de Deus. E assim que Deus quer que nós... Stephen fala o seguinte, que o sinal da maturidade da vida do cristão é a capacidade que ele desenvolve em ignorar as coisas secundárias, e ignorar o sofrimento.
As coisas primárias é o glorioso que Deus tem oferecido para nós. A secundária é o sofrimento. Então, a maturidade nossa é saber que através daquele sofrimento, Deus tem um futuro glorioso para mim e para você. Amém. Deus tem, através desse sofrimento que eu passo, dar vida às outras pessoas, para manifestar a glória de Deus, para que de mim jorre água viva, que mata a sede, que mata a fome das outras pessoas. É assim que um homem de Deus vê o sofrimento. E esse homem, ele foi preparado por Deus através da aflição. Tanto é que ele pôde ver por um ângulo diferente. Não começou a reclamar, mas começou a ver o quanto Deus cuidava dele. Lembre-se de uma coisa, irmãos, acima dos seres humanos, acima de Satanás, Deus tem o controle de tudo que nos acontece. Amém. Tudo. Deus tem tudo sobre os seus olhos. Nós somos o povo de Deus e nada passa desapercebido. José viu a mão de Deus em tudo. E a parte mais linda desse homem, ele viu, através disso, a mão de Deus sobre ele. Você tem visto a mão de Deus na sua vida, através de todo o sofrimento? Não é que Deus está envolvido de nenhuma forma com o mal que nos acontece, mas nós somos o seu povo e Ele toma o controle de tudo que nos acontece, para transformá-lo, esse mal, em um bem maior às outras pessoas e até mesmo à nossa própria vida. Existe algo que Deus quer fazer na nossa vida. E tudo que acontece não é acidente, porque no universo de Deus não acontece acidente. Porque nenhuma molécula destrói o plano de Deus. Então tudo que nos acontece, permite a Deus. Para que nos aconteça, embora o mal que venha sobre nós não seja da parte de Deus, mas Ele toma o controle desse mal, para se tornar um bem maior. Ele faz todas essas coisas, isso é um mistério soberano de Deus, que nós como filhos de Deus, nós que temos comunhão com Deus, começamos a ver, e começamos a ignorar o mal que nos acontece, começamos a amar aqueles que nos fazem mal, porque temos comunhão com Deus e sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, todas as coisas. Vamos ver como Jacó via os acontecimentos na vida dele, na vida de José. Gênesis 42, verso 36. Jacó, já que nesse momento ele já estava vendo de uma forma diferente do que José via. Alguém lê para mim? 42, verso 36. Então lhes disse Jacó, seu pai: tendes me privado de filhos. José já não existe, Simeão já não está aqui, e ides levar a Benjamim? Todas essas coisas me sobrevêm. Veja só, Jacó já via de uma forma diferente. Senhor, já levou meu filho Jacó, agora quer levar Benjamim? Tudo acontece na minha vida. Por que todo esse mal acontecendo na minha vida? Por que tudo isso na minha vida? Viu a diferença como Jacó estava vendo as coisas? Jacó não conseguia ver como a mão de Deus estava sobre a sua família. Como a mão de Deus estava lá preparando uma terra para que ele e seus filhos não morressem de fome. Para que ele e seus filhos tivessem vida. Ele não conseguia ver isso. Será que nós estamos vendo pelo mesmo ângulo de Jacó? Senhor, por que todo mal sobrevém sobre mim? Por que meu filho é assim? Por que meu esposo é assim? Por que minha casa é dessa forma? Por que eu sofro financeiramente? Por que alguém aconteceu isso comigo? Por que meu irmão falou de mim? Por que isso e aquilo? Será que nós estamos vendo isso? Ou nós estamos vendo como José, que a mão de Deus é sobre ele, que todas as coisas eram para que os outros tivessem vida? Olha, isso está acontecendo comigo é para que vocês tenham vida. Porque através de mim o Senhor está me usando para eu levar o alimento às outras pessoas, para eu levar a salvação às outras pessoas, para que eu seja um vaso preparado perfeito. Viu que Deus falou no começo lá? Que não ia sair sobre ele até que a verdade dele seja implantada na vida de Jacó, de José, lá em Salmo 106.
até que a profecia se cumprisse sobre a vida dele. Qual era a profecia de Deus para José? Um homem íntegro, um homem que ia dirigir a nação do povo de Deus, um homem que ia preparar a terra para o seu povo, um homem que ia ter alimento para dar para o seu povo. Esse era o propósito de Deus na vida de Jacó. E a maneira que Deus preparou foi as aflições. Nós temos que ter sempre na nossa mente Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Queridos, nós fomos chamados para um propósito. E qual é o propósito que fomos chamados? Para glorificar o nosso Deus, para honrarmos o nome do nosso Deus. Esse é o propósito que o Senhor tem para nós. E todas as coisas que acontecem na nossa vida é para que esse propósito seja cumprido. É para que esse propósito, outras pessoas sejam salvas. E nós temos que ter isso. Eu não preciso entender muitas vezes o porquês e os praquês que acontecem na minha vida. Eu só preciso aceitar que a mão de Deus está em cima da minha vida, trabalhando, moldando, restaurando, transformando, segundo o seu propósito. Deus está fabricando homens e mulheres santas hoje. Assim como Ele fabricou no passado, Ele está fabricando hoje. Há pessoas que nunca vão ser homens e mulheres de Deus, porque existe um preço a se pagar. Existe uma mão guiar, que é a mão de Deus. E a maneira que Ele tem é o sofrimento. E tem pessoas que não estão dispostas a isso. Não estão dispostas a pagar um preço pelo sofrimento. No sofrimento, buscar ao Senhor, orar mais, estar mais tempo na presença de Deus. Não querem isso. Porque quando nós passamos o sofrimento, nós vamos mais para o Senhor. Nós buscamos mais dEle. Por que eu fui pesquisar, estudar sobre o sofrimento? Porque eu estava sofrendo. E eu quis saber, Senhor, por que eu estou sofrendo? Uma serva de Deus que tenta fazer a vontade de Deus, tenta andar nos seus caminhos, mas parece que só vem aflições, só vem dificuldade. Por que, Senhor? E Deus teve essa resposta para mim, através da sua palavra. Muitas vezes, queridos, tem certos sofrimentos que não temos respostas fáceis. Mas Deus quer ensinar-nos a trabalhar com o sofrimento. Em 1 Coríntios 13, verso 9, fala: em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Em parte nós conhecemos o sofrimento que acontece em nós. E em parte nós só profetizamos, conjecturamos coisas, imaginamos coisas. Mas tem coisas que só Deus, como João falou em 26, 14, que tendo que vocês conseguem ver só a orla do caminho de Deus. Mas você não entende o caminho de Deus e não adianta querer entender. Muitas vezes não adianta nós queremos entender. Jó quis entender, ele disse que só viu a orla do caminho de Deus. Porque não adianta a gente querer entender, é aceitar o plano de Deus para a nossa vida e deixar que o Senhor molde-nos através do que está acontecendo. Quando você chegar na nova terra, então você terá a resposta para aquilo que você teve aqui, que você não entendeu aqui. E você entenderá. Aí você vai dizer: foi muito pouco que eu passei aqui. Foi muito pouco. De tanta glória que o Senhor tem para nós. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 5, verso 8. Gostaria que alguém lesse para nós. Hebreus 5, 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Embora Jesus sendo filho de Deus, aprendeu a obediência pelo que sofreu. Queridos, nós vamos aprender a obediência pelo que sofremos. Nós somos assim. Por que será que nós só aprendemos pelo sofrimento? Não sei, mas nós somos assim. Lembre-se, nosso Deus, Ele é nosso Pai e vai nos ensinar a obediência pelo sofrimento. Não tem como, outro meio que Deus escolheu é esse. Talvez será por a nossa carne ser tão carnal, não sei. Teremos resposta no céu. Vamos abrir ainda em Hebreus capítulo 2, verso 10, lê para nós, leia aí, irmão.
porque convinha que aquele, por cujas causas e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Está vendo? Por meio da glória, por meio do sofrimento. Para que eu tenha a glória, é por meio do sofrimento. Vocês podem observar, irmão, como grandioso, o quanto a palavra de Deus nos revela porque nós passamos por certas coisas. Muitas vezes nós queremos poupar o nosso filho, nossos filhos. Quando nós passamos por uma dificuldade, nós não queremos que o nosso filho passe pela mesma dificuldade. Nós queremos poupá-lo de todas as formas para que não passe por uma dificuldade. Eu tenho uma amiga que na casa dela tem uva todas as vezes que você chegar. E ela um dia falou: Nete, você já observou que na minha casa tem sempre uva? Eu falei: sempre que eu venho você tem uva. Por que você tem sempre uva? Ela: eu quero contar pra você. Porque eu nunca comi uva quando eu era criança. E eu quero que tenha uva na minha casa para que meus filhos comam uva. Para que eles comam uva todos os dias. Queridos, e o nosso Pai é diferente. Ele não é como nós que queremos proteger os nossos filhos. Se eu tinha umas 2 roupinhas quando era adolescente, eu quero que minha filha tenha 10 roupas mais. Nós queremos dar o melhor para os nossos filhos. O nosso Deus foi diferente. Ele colocou seus filhos no Egito, nas caldeiras quentes, fabricando tijolo. E foi assim que tirou de lá homens santos, como Moisés, Josué, Caleb. E de onde saem esses homens? Do fogo, da aflição, do forno do Egito. Muitas vezes nós poupamos tanto nossos filhos do sofrimento e eles se tornam egoístas, não querem sofrer mais nada. Esses dias eu vi na televisão um jovem de menor que matou um outro de menor dentro de uma locadora. Não sei se vocês viram na televisão. Porque ele queria comprar uma moto, pediu para o pai não deu a moto, pediu para o avô não deu a moto, ele resolveu matar. Foi para roubar e acidentalmente matou o outro porque ele queria uma moto. Por quê? Porque foi uma pessoa acostumada, o pai dá tudo na mão e quando cresce querem tudo. E o nosso Deus trabalha de forma diferente. Ele deixa que nós passamos pelo sofrimento para que nós possamos dar valor a tudo, para que possamos ser obedientes. E nós erramos muito quando nós queremos proteger demais os nossos filhos. Nós erramos quando nós queremos dar tudo que não tivemos, dar aos nossos filhos. Isso é um erro. Tanto é que hoje nós vemos que os filhos hoje são muito mais desobedientes do que os nossos pais, do que nós. Porque nós protegemos demais. E o nosso Deus, Ele permite algo acontecer conosco para que nós sejamos obedientes. A trilha que seu filho andou foi do sofrimento para ser obediente. E não precisava, né? Mas ele sofreu. E nós, que somos desobedientes? E Deus está fabricando homens santos, fabricando você. Lembre-se, cada momento da sua vida, que qualquer provação que você esteja passando, é obreiro de Deus na sua vida. Deus tem um propósito. Qualquer coisa. Às vezes você está passando por alguma coisa e você fala: não, Deus não tem um propósito com isso. Deus não tem um propósito que alguém minta a meu respeito, sobre o meu caráter. Tem um propósito. Todos que passam por sofrimento saem melhores. Todos que passam por decepções saem melhores quando estão na presença de Deus. Quero deixar bem claro. Saem melhores, saem mais obedientes. Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. Porquanto, para isto mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ele foi o nosso exemplo. Deixou-nos um lugar para nós seguirmos os seus passos. E os seus passos foi pisando o lagar, o sofrimento, irmãos. Foi nas dificuldades. E cada vez mais ele glorificava o Pai. E o Filho de Deus
Aquele que está na presença do Senhor, que passa pelo sofrimento, cada vez que ele passa pelo sofrimento, ele não se desanima, muito pelo contrário, ele glorifica o Pai. É por isso que passamos o sofrimento. E com Jesus, com o sofrimento que Jesus passou, nós podemos aprender a sofrer sem reclamar, receber insultos sem retaliação, sofrer a vergonha sem amargura. Nós ficamos mais pacientes quando sofremos, ficamos mais pacientes com os outros, sabemos falar mais calmo com os outros, ficamos mais tolerantes com a fraqueza dos outros. Tudo isso é requerido quando passamos pelo sofrimento. Vamos abrir em Romanos capítulo 5, verso 3 a 5. Romanos capítulo 5. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nós temos que gloriar, irmãos, nas tribulações, porque ela nos produz paciência, perseverança, e essa é a característica do servo de Deus: paciência, perseverança, domínio próprio, humildade. E tudo isso é aprendido depois de passarmos pelas provações. Quando repetidos golpes nos roubam a saúde, quando os amigos saem da nossa vista, quando perdemos o dinheiro, sabe quem realmente nós buscamos? Deus. Deus se torna único. E o sofrimento tem também como objetivo que ele seja único na minha vida. Que não seja os filhos, que não seja a família, que não seja o dinheiro, que não seja o emprego, mas Deus. O sofrimento é para que reconheça que eu dependo inteiramente de Deus. É para isso o sofrimento. Deus quer que ele seja a única coisa na minha vida. Por isso que ele permite aqueles nossos sofrimentos. Então nos alegremos no sofrimento. Não vamos ficar reclamando e como José, que só via o mal acontecer na sua família. Ele não conseguia ver o quanto a mão de Deus estava operando na vida dos filhos dele, salvando os filhos dele de uma nação corrupta, que era os cananitas onde eles viviam. Um ateu perguntou para um homem de Deus que havia 20 anos estava numa cama doente e perguntou para ele: o que você pensa de Deus agora? Depois de 20 anos de sofrimento que não levanta nem da cama. E a resposta foi: eu penso nele mais do que nunca. Amém, irmãos? Amém. Quando nós sofremos, nós pensamos em Deus mais do que nunca. Quando está acontecendo algo em nós, você não pensa no amigo, não. Você não pensa no socorro da mamãe, no socorro do papai, no socorro da família, do amigo. Você pensa em quem? Em Deus. Sofrimentos, querido, nos faz pensar em Deus, clamar por Deus, pedir que Ele volte logo, pedir que Ele esteja conosco, nos dando paz, nos dando alegria. Querido, quando nós chegarmos no céu, nós cairemos nos braços de Jesus e de nosso Pai. E aí sim nós vamos esquecer a noite não dormidas, vamos esquecer as humilhações, vamos esquecer as provações, as despedidas, as mortes. Vamos esquecer as más palavras lançadas sobre nós. Lá que é o lugar de nós esquecermos tudo isso. Sabe por que vamos esquecer? Porque lá não existe mais nada disso. Não existirá mais sofrimento. Nós já fomos purificados. Saímos firmes, fortes. Porque o homem de Deus são homens fortes, homens íntegros, preparados pelo fogo da aflição. Um missionário, ele casou. Quando casou com sua esposa, eles tomaram uma decisão. Vamos para a África trabalhar como missionário? Então eles decidiram ir para a África e decidiram não ter filhos, a se doarem totalmente para a obra do Senhor.
E eles ficaram lá, foram para a África e ficaram 50 anos. Não tiveram filhos, não construíram casa, não tiveram móveis, só tinha roupas. Só uma mala com suas roupas. Depois de 50 anos, aqueles missionários, aqueles casal missionário, resolveram voltar para o seu lar. E lá, para nós, é um lugar de aconchego, de alegria, onde a gente sabe que tem alguém nos esperando, com um alimentinho pronto, uma cama boa para a gente deitar. Então eles voltaram com essa sensação, o meu lar, eu vou voltar para o meu lar, os Estados Unidos. E eles pegaram o navio, e quando eles pegaram o navio, tinha uma celebridade dentro desse navio, que era a primeira viagem que os Beatles estavam fazendo. E o navio cheio, e aqueles homens muito aclamados pelas pessoas dentro do navio. Certo que quando chegou nos Estados Unidos, na hora de descer, quando ele olhou, ele viu uma multidão de pessoas lá fora. Muita gente. E aquele casal missionário alegrou o coração de ver aquela multidão. Chegamos no lar. Vamos encontrar os amigos, a família. E quando os Beatles desceu, aquela multidão toda alvoroçada, querendo abraçar o Beatles, carregando as malas e equipamentos daqueles cantores. E não tinha ninguém para pegar a mala daquele casal já idoso, que tinha dedicado toda a sua vida à obra, às pessoas. Não tinha um para recebê-los. E quando ele desceu daquele navio, ele ficou triste, aquele rapaz, aquele senhor ficou triste, pegou a sua mala, sua esposa pegou outra mala, alugaram um quarto ali por perto e entraram no quarto. Quando ele entrou, o esposo muito triste, não tem ninguém para receber, voltei para o meu lar, não tem ninguém para me receber. E ele começou a reclamar com a sua esposa. Meu bem, 50 anos de dedicação na obra de Deus, agora a gente volta para cá, não tem um para nos receber, não tem uma casa para nos acolher. E sua esposa, muito sábia, olhou para ele e falou, meu bem, eu vejo que você está com problema e você precisa falar com Deus. E ele abaixou a cabeça e falou, vou fazer uma caminhada. E foi fazer sua caminhada. E nessa caminhada, ele começou a conversar com Deus, assim como a sua esposa falou. E ele começou a contar toda a sua trajetória de sofrimento na África, de pessoas que ele ajudou a salvar, de pessoas que morreram nos seus braços, de pessoas que ele pôde salvar através de um remédio, da doação da sua própria vida àquela obra, a levar o amor de Jesus. Senhor, por que, Senhor? Por que nós agora abandonados, sem ninguém, sendo que nós doamos a nossa vida para o teu trabalho? Quanto sofrimento, Senhor, nós passamos, quanta fome nós passamos. E ele conversando com Deus. De repente ele volta para casa, depois de uma hora de caminhada conversando com Deus. E ele volta para casa já com o rosto radiante. E a sua esposa, e aí, meu bem, você falou com Deus? E ele, falei. E o que ele falou para você? Ele falou para mim, filho, você ainda não chegou no lar. Todo esse sofrimento que você está passando é porque você ainda não chegou no lar. Quando você chegar no lar, eu farei uma grande festa para você. Lá você será acolhido. E é isso que Deus fala para nós, queridos. Tudo que passamos aqui é porque aqui não é o nosso lar. Aqui nós estamos só de passagem. O nosso lar é a glória, onde o nosso Senhor Jesus está sentado à direita do nosso Pai. Amém. Lá é o nosso lar. Amém. Lá é que nós seremos abraçados. Lá é que todas as amarguras passarão. Lá é que toda traição será esquecida. Lá é que todo sofrimento será deixado para trás. Lá é que teremos um abraço apertado e dizendo, bem-vindo ao lar. Lá é que teremos paz. Porque esse mundo não tem paz para nós. Esse mundo não tem nada a nos dar. Nós é que temos muito a dar pelo sofrimento que passamos aqui.
Nós é que temos a dar ao mundo. Porque Cristo, o nosso Pai, está nos preparando para que eu possa dar vida. Assim como José falou, não foi vocês que fizeram isso comigo. Sabe por que aconteceu isso comigo? É para que vocês tivessem vida. É para que vocês fossem salvos. Sabe por que está acontecendo isso com você, irmãs? Irmãos? É para que você salve outras pessoas. É para que você seja um exemplo às outras pessoas. É para isso que acontece o sofrimento nas nossas vidas. É por isso que nossos filhos às vezes desobedecem. É por isso que nós temos que ter sabedoria quando eles desobedecem. É porque nós damos vida a eles. Nós damos salvação aos nossos filhos. Nós damos salvação aos nossos maridos. Nós damos salvação aos nossos vizinhos. Nós damos salvação ao mundo. É por isso que nós sofremos. Então vamos fazer como Paulo. Nos alegremos no sofrimento. Porque nós estamos aqui somente para manifestar a glória de Deus. O nosso lar está lá no céu. É lá que nós teremos paz. Foi isso que Deus falou no coração daquele Senhor. Filho, aqui não é o seu lar. O seu lar não é aqui. Você ainda não chegou no lar. Nós ainda não chegamos no lar. Está muito perto de nós chegarmos. Mas para nós chegarmos no nosso lar, temos que sair aprovado de todo o sofrimento que estamos passando. E a despeito de qualquer coisa que está acontecendo em nossa vida, tenha certeza que a mão de Deus é sobre nós. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos capacitar para sairmos aprovados diante de qualquer situação da nossa vida. Amém. Amém? Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai querido, pelo consolo que o Senhor traz ao nosso coração. Amém. Te agradecemos por tudo que passamos, ó Pai, porque sabemos que é obreira do Senhor para nos tornarmos santos, ó Deus, para nos tornarmos inabaláveis diante de qualquer coisa que nos aconteça. Amém. E nós te glorificamos, ó Pai, e te pedimos que o Senhor nos capacite, nos revista do poder dos altos, Amém. para que quando vir o sofrimento, qualquer coisa que vir sobre a nossa vida, possamos responder, ó Deus, com a manifestação da Tua glória na nossa vida. Amém. Nós te pedimos que seja com cada família aqui representada. O Senhor sabe que cada um de nós passamos, ó Pai. E o Senhor é o nosso bálsamo. O Senhor é a nossa paz. O Senhor é a nossa alegria. Que possamos ter isso a cada minuto no nosso coração. Que o Senhor é tudo e não há nada além de Ti na nossa vida. Amém. Nós te glorificamos por tudo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor. Amém.